aqueles que obedecessem os mandamentos do Senhor. Deuteronômio 28 vai começar assim, né? Se fielmente obedecer a minha palavra, obedecer os meus mandamentos, você será abençoado, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão, não é isso que diz? Só que lá em Deuteronômio 28:15 vai dizer também, versículo 15 em diante, vai dizer das maldições. Mas se vocês não obedecerem, todas essas maldições te seguirão e te alcançarão. E ali vai citar, né, inúmeras maldições que iria lhe acompanhar o homem. Aí fala de obedecer a lei. Agora eu pergunto, irmãos, qual foi o homem que foi capaz de obedecer perfeitamente a lei? Oi? Só Jesus, irmãos. Nenhum homem nessa terra. A Bíblia fala que Elias, né, era um grande profeta. Elias era um homem obediente a Deus, era um homem santo, um homem ali que estava sempre se santificando, era um poderoso profeta. Mas a Bíblia vai dizer lá em Tiago que ele era sujeito às mesmas paixões que nós também. Irmãos, Jesus Cristo também era sujeito às mesmas tentações, a palavra vai dizer. Só que a Bíblia fala, ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Só que a Bíblia só afirma isso de Jesus Cristo. A Bíblia não afirma isso de mais nenhum homem. Somente Jesus foi capaz de obedecer à lei perfeitamente. Todos os outros pecaram. Se a gente for ler a Bíblia mesmo, a gente já identifica vários pecados. Abraão mentiu, Jó até mesmo amaldiçoou o dia que nasceu, né? Nós nunca vimos Jesus amaldiçoar nada, nem o dia que nasceu nem nada. Jó amaldiçoou, Davi adulterou, Davi pecou, Moisés era muito bravo, depois que ficou calmo, mas era bravo também, matou um homem, bateu na rocha, feriu ali a rocha também. Então todos tinham seus defeitos ali, os seus pecados. Só Jesus é que a Bíblia afirma que ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Então se Deuteronômio vai dizer, se a gente obedecesse, a gente era abençoado. E se a gente não obedecesse, a gente ia ser o quê? Amaldiçoado. Agora eu pergunto, o homem estava debaixo de bênção ou debaixo de maldição? Não, irmãos, o homem estava debaixo de... Se ele obedecesse, ele ia ser abençoado. Se obedecesse 100%, ia ser abençoado. Se ele não obedecesse, ele ia ser amaldiçoado, obedecesse toda a lei. Porque a Bíblia fala que se tropeçasse numa só vírgula da lei, já tinha tropeçado em toda a lei. Então o homem nunca conseguiu obedecer perfeitamente. Então eu repito a pergunta, ele estava debaixo de bênção ou debaixo de maldição? Debaixo de maldição, irmãos. Agora os irmãos entenderam, né, a colocação. O homem estava debaixo de maldição. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos ouvir também muitos pregadores pregando isso. Pregando, se a gente obedecer, a gente vai ser abençoado. Então, irmãos, no Antigo Testamento, o entendimento que as pessoas tinham era esse. Eu vou obedecer para ser abençoado. Agora, a revelação da graça, irmãos, é que nós somos abençoados, por isso nós passamos a obedecer. Primeiro, nós somos abençoados com a bênção da graça. E a própria graça nos capacita a obedecer. Então, antes era obedecer para ser abençoado. Hoje em dia eu sou abençoado para obedecer. Primeiro vem a bênção de Deus. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada, irmãos. Lá em Tito capítulo 2, versículo 11, vai dizer o seguinte: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a primeira coisa que a graça faz, salvar, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Primeira coisa que a graça faz, nos salva. Aí depois diz assim, nos ensinando a renunciar todas as concupiscências e todas as impiedades. Olha, nos ensinando a renunciar. Então a graça primeiro nos salva e depois nos capacita a obedecer. Não é que nós obedecemos e depois somos abençoados. Não, primeiro nós somos abençoados e depois obedecemos. É igual a salvação, irmãos. Nós não somos salvos porque obedecemos, não. Se dependesse da gente ser salvo através da obediência, ninguém seria salvo. Tem uma comparação que eu falo, né? O homem tentar se salvar é a mesma coisa de eu tentar me levantar puxando a minha própria orelha. Vai adiantar alguma coisa? Eu vou tentar me levantar do chão me puxando a minha própria orelha. Eu vou conseguir? O homem tentar se salvar pela obediência, irmãos, é a mesma coisa. O homem pode tentar, mas ele nunca vai conseguir. Então a salvação é um dom que é dado de graça, é um dom gratuito e imerecido. Nós não merecíamos e é de graça, né? Para os homens. É pela graça, mas é importante dizer, né? É pela graça, mas não foi de graça, porque para Jesus custou
todo o sangue de Jesus, né? Um alto preço. Pode falar, presbítero. Isso é muito importante, a história do jovem rico. Porque olha só, no entendimento do jovem rico, né? Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus, né? Mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus falou, ó, obedeça os mandamentos, né? Eu já obedeço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu obedeço todos os mandamentos. Na cabeça dele, ele obedecia todos os mandamentos. Agora nós vamos ter uma revelação. Aí Jesus falou, muito bem, você deve continuar fazendo isso, deve continuar obedecendo mesmo, né? Mas te falta uma coisa, porque, irmão, sempre falta alguma coisa, né? Ainda te falta uma coisa. Venda tudo que você tem e dê aos pobres, e aí eu te darei um tesouro nos céus. Você terá um tesouro nos céus. Jesus Cristo fez uma proposta, né? Troca esses tesouros terrenos aí por um tesouro eterno, um tesouro celestial. Agora, irmãos, ele não perdeu a salvação por ser rico, é importante dizer isso. Porque ser rico não é pecado. Não é pecado o homem possuir riquezas. Pecado é a riqueza possuir o homem. Não é porque ele era rico que ele perdeu a salvação, mas era porque o coração dele estava preso ali nas riquezas. Porque a Bíblia tem vários exemplos de pessoas ricas que foram salvas. Davi era rico e foi salvo, né? Temos vários exemplos de pessoas poderosas. José de Arimateia era um homem rico e foi salvo, né? Nicodemos era um homem ali poderoso, influente, líder, era rico e foi salvo também, né? Abraão era rico e foi salvo. Salomão também foi rico, né? Salomão deu os vacilos dele lá, mas no final, pelo que a gente entende, né? Ele escreveu Eclesiastes, se arrependeu ali. Então o que acontece, irmãos? Ele não perdeu, o jovem rico, a questão ali de perder a salvação, não era porque ele era rico, mas era porque o coração dele estava nas riquezas. Salmos 52, se eu não me engano, ou é 62, um desses dois aí. 52, versículo 10, ou é 62, versículo 10. Depois a gente confere. Diz o seguinte, ó: se as suas riquezas prosperarem, não colocar nela os seus corações, né? Não coloquem nela os seus corações. Então, olha, se as suas riquezas prosperarem, não coloquem nela os seus corações. Então, olha só que interessante também sobre o jovem rico. O jovem rico, ele tinha essa mentalidade também, né, presbítero? Ele achava que as obras dele iam salvar ele. E ele precisava da revelação completa. Jesus falou, então, venda tudo que tem, vá e siga-me. Aí você terá um tesouro nos céus. Então Jesus estava querendo mostrar também isso. Não são as suas obras que vão te salvar. O que vai te salvar é se você se tornar um discípulo meu. É eu que vou te salvar, não são suas obras. Aí quando Jesus fez essa proposta, a Bíblia vai dizer que o jovem rico entristeceu seu coração e saiu de perto, né? Não aceitou ali aquela proposta, irmãos. Preferiu as riquezas dessa terra. Então note que nem mesmo as obras do jovem rico ia salvar ele se ele não seguisse a Jesus Cristo. Então deu para entender, né, irmãos? Não foi as riquezas, foi porque a Bíblia fala que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz assim, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é o amor, é como o presbítero falou, onde tiver o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração. Se a gente achar que o nosso tesouro está aqui na terra, nosso coração estiver nessa terra aqui, né, irmãos, nós vamos estar presos aqui. Agora, se o nosso tesouro for nos céus, nosso coração vai estar nos céus também. Quando o nosso tesouro é na terra, nosso coração fica preso a essa terra. Agora, se o nosso tesouro é nos céus, o nosso coração também vai estar nas coisas celestiais também. Amém? Então isso é muito importante mesmo, né, irmãos? Isso é muito importante. Então os judeus, eles achavam isso, que a salvação era por obras, pelas obras da lei. Aí sabe o que diz, quando eu perguntei aqui se o homem estava debaixo de bênção ou debaixo de maldição? É interessante porque lá em Gálatas 3, versículo 9, vai dizer o seguinte, que Jesus, ele se fez de maldito para nos livrar da maldição da lei. Então Jesus se fez de maldito para nos livrar da maldição. Então significa que nós estávamos debaixo da maldição, irmãos. A maldição da desobediência, de não conseguir obedecer à lei. Porque todos aqueles que não obedeciam à lei já eram considerados como malditos. Mas Jesus se fez de maldito ali para nos livrar desse castigo, dessa maldição da lei. Amém, meus irmãos? Que vinha, não porque Deus, né, criou o
ruim ali. Não é porque a lei era má, é porque o homem era mau, né? Não é porque a lei era ruim, é porque o homem era ruim, não era capaz de obedecer à lei. Então Jesus ele teve que se fazer de maldito, porque todo aquele que era ali crucificado, colocado no madeiro, era considerado como maldito. Considerava até que a terra era impura. Quando era no sábado da preparação da Páscoa, Jesus ele morreu, né, foi crucificado na sexta-feira. E no sábado da preparação, o que tiveram que fazer? Tiveram que ir lá conferir se Jesus já estava morto e tinha que tirar ali. Tinha que tirar Jesus, tinha que tirar na sexta-feira. Tiraram ele de tarde, na sexta-feira, porque no sábado ele não poderia amanhecer ali. Porque se eles amanhecessem ali no sábado, a terra era considerada impura. Tem lá em Levítico. A terra era considerada impura, contaminada. Então tinha que tirar na sexta. Por isso que na sexta, os soldados foram até lá na cruz. Eles foram no primeiro ladrão, aí viram que o ladrão ainda estava vivo. Porque, irmãos, segundo alguns estudiosos, as pessoas demoravam dias para morrer na cruz. Geralmente 3 dias, 4 dias. Poderiam demorar até 7 dias, desidratando, ficando com fome, asfixiando, né, perdendo o ar ali. Poderia ficar até, tinha caso até de 7 dias ali, né, quando não era bem feita a coisa, ficavam ali agonizando antes de morrer. Então os soldados chegaram ali com um bastão, um porrete, imagino que era uma coisa muito pesada. Chegaram ali no primeiro ladrão, viram que o ladrão ainda não estava morto, quebraram as pernas do ladrão, porque eles eram crucificados, né, e apoiados nas pernas. Aí quebraram as pernas. Quando quebraram as pernas, irmãos, aí o peso todo do corpo asfixiava, porque o pescoço ficava baixo assim, né? Aí todo o peso do corpo asfixiava, tampava a garganta do crucificado, e o crucificado morria asfixiado. Fizeram isso com o primeiro ladrão. Chegaram no segundo ladrão, fizeram a mesma coisa, quebraram os ossos do ladrão, e o ladrão morreu asfixiado. Quando chegaram em Jesus, eles perceberam que Jesus já estava morto. E ali, para conferir, ainda lançaram. Como é que fala? Traspassaram, né? Traspassaram Jesus, irmãos. Traspassaram Jesus com a lança, e aí vai dizer que saiu água e sangue de Jesus. Mas não quebraram os ossos de Jesus. Sabe por que não quebraram os ossos de Jesus? Lá em Êxodo capítulo 12, vai falar da segunda Páscoa. Lá em Êxodo capítulo 12, depois os irmãos conferem aí, vai dizer como que era a preparação da Páscoa. O cordeiro tinha que ser um cordeiro limpo, um cordeiro sem manchas, um cordeiro ali perfeito, né, sem manchas. E vai dizer que não poderia quebrar nenhum osso do cordeiro. Eles tinham que tirar ali a pele, a carne, né, tirar tudo que tinha que tirar, mas não poderia quebrar nenhum osso do cordeiro. Cordeiro mesmo, né, o cordeirinho, que faz bé. Cordeiro faz isso? Nem sei. Cordeiro, né, irmãos? Não sei qual barulho que o cordeiro faz. Qual barulho, presbítero? É isso mesmo, é bé. Então, irmãos, esse cordeirinho, ele era morto, ele era ali despelado, né, tirava toda a pele dele, tirava as carnes, as vísceras para oferecer como sacrifício, mas não poderia quebrar nem o osso. Isso já apontava para Jesus, que nem o osso do cordeiro poderia ser quebrado. E lá nos Salmos também, se eu não me engano, se eu não tiver falhado a memória aqui, Salmos 42, meu Deus, não lembro. Não vou lembrar agora, irmão. Salmos 34, se eu não me engano. Vai dizer, confere aí para mim, Suzana, você que dá um Google aí. Salmos 34, que fala, ó, muitas são as aflições, acho que é 34:7. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Nenhum dos seus ossos se quebram. Salmos 34:7, se eu não me engano. Não é 34:7, não? Ah, não é isso não. É verdadeiramente não é isso não. Procura isso, Zé, para não confundir os irmãos. Os Salmos que diz que nenhum dos ossos do cordeiro poderia ser quebrado também. Nenhum dos seus ossos se quebram. Vamos conferir para 34:19. 34:19, é isso mesmo? Não é isso não? Não é não, presbítero. Vê isso, Zé, você vai procurar no Google. Vamos achar, em nome de Jesus, para não ficar nada confuso. Meu Deus, eu lembrava desse salmo sempre. 34:20? Aí é o 34, só 19, né? Era o 20. Só faltou lembrar o versículo, né? Então, Salmos 34:20. Leia aí, presbítero. 34:20, o presbítero já leu? Nenhum deles se quebra, né? 19 diz, muitas são as aflições dos justos, né? Mas o Senhor livra de todas elas. Nenhum dos seus ossos se quebra. E nenhum dos seus ossos se quebra, né?
Então veja aí, irmãos, isso era uma profecia, que nenhum dos ossos, né, do Filho de Deus poderia ser quebrado também. Quem é o justo? Jesus, né? Muitas são as aflições do justo. Apontava para Jesus, claro que nós podemos também aplicar nas nossas vidas, mas isso apontava para Jesus, o justo, que foi morto ali, e nenhum dos seus ossos se quebrava. Então os soldados chegaram, quebraram a perna do primeiro, quebraram a perna do segundo. Quando viram que Jesus já estava morto, só transpassaram Jesus ali e não quebraram nem o osso de Jesus para cumprir com essa profecia, para provar que todas as profecias das Escrituras se cumprem. Então eles tiraram ali da cruz para que a terra não ficasse maldita no outro dia. Então Jesus, irmãos, se fez de maldito naquele madeiro para nos livrar da maldição. Então os irmãos entenderam melhor, né? Se tornou noite, no mesmo dia. Sim. Aí no sábado, que foi no sábado da preparação, que era a preparação da Páscoa, aí já não tinha nenhum pecado ali para poder, né, fazer a preparação ali de toda a Páscoa no domingo também. Então vamos lá, irmãos. Só no finalzinho aqui, né, que faltou ler. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdadeira sabedoria. É como eu falei, tem a inteligência humana, a Bíblia fala que tem até uma sabedoria terrena, lá em Tiago, fala que a sabedoria terrena é diabólica, né? É demoníaca a sabedoria terrena. Por quê? Porque inveja, porque não é pura. Aí a Bíblia vai dizer que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, não inveja, não procura vanglória para si mesmo. Então a verdadeira sabedoria, ela vem da parte do Senhor e ela vem das Escrituras. Agora olha só o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 ao 24. Pode colocar, Pedro. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, nós vamos ler até o 24. É um pouquinho grande, mas é muito importante essa diferença da sabedoria humana para a sabedoria de Deus. Olha só o que diz, 1 Coríntios 1, 19, vai dizer assim, ó, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Pode passar, Pedro. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pode passar, Pedro. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso aí, achei interessante isso, porque fala assim, ó, se com a sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, então Deus ele fez o quê? Aprove a Deus pela sua sabedoria salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Deus estava falando assim, ó, se os homens, com a sua inteligência, com a sua própria sabedoria, com a sua inteligência, eles não conseguem reconhecer a Deus, reconhecer as coisas de Deus, a pregação do Evangelho, as profecias, eles não conseguem entender isso, então eu vou confundir os sábios. Eu vou trazer a revelação da salvação através da loucura da pregação, a loucura da crucificação de Cristo, irmãos, que é a pregação da cruz, né? Então, para todos aqueles que não para a sua própria inteligência, esse negócio de cruz era uma loucura, mas a Bíblia fala que ele confunde os sábios e dá sabedoria aos simples, meus irmãos. Para quem tem a revelação do Espírito Santo, não é loucura. Para quem tem a revelação do Espírito Santo, isso é uma coisa mais linda que existe, né? Então Deus, ele transforma a sabedoria dos sábios em loucura, torna em loucura, e a loucura da pregação ele torna a revelação do Espírito Santo para aqueles que são salvos. Isso é interessante. Agora versículo 22, para terminar, 22, bota. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas da sua própria inteligência. Não era a sabedoria que vem do alto. E os judeus, irmãos, isso é interessante também dizer, que fala que os judeus eles buscavam sinais. Nós vamos aprender aqui que os milagres, irmãos, os milagres nunca vão ser ali a base da nossa fé. Não são os milagres, irmãos, que vai fazer com que a nossa fé fique firmada até o fim. Porque no tempo do Antigo Testamento, vai dizer ali de um povo, o povo de Israel, que saiu ali do Egito, vai dizer que aquele povo, eles viram milagres extraordinários. Eles viram o mar vermelho se abrir, as 10 pragas, né? Viram o mar vermelho se abrir,
Eles viram ali Deus mandar codorna do alto, dos céus. Viu Deus ali mandar pão dos céus também, o maná que veio dos céus, né? Água sair da rocha. As roupas não envelheciam. As sandálias não se arrebentavam. Então eles viram um milagre. Já pensou o mar se abrindo? Eu já vi o mar. A primeira vez que eu vi o mar, eu pensei, já pensou um mar desse se abrindo? Irmãos, coisa extraordinária. Eles viram. E a Bíblia vai dizer que muitos deles morreram na incredulidade. Se tornaram incrédulos. Então note que não são os milagres que vai fazer a nossa fé ficar firmada. Os milagres ajudam. Os sinais ajudam sim. Mas a Bíblia fala, sabe o quê? A fé, ela vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A Bíblia não fala, a fé vem dos milagres. Não, os milagres contribuem. Os milagres são a evidência da fé. Verdade. Pois é. Recebeu o milagre, né? A cura. É igual uma coisa que eu acho forte também, é mulheres quando são estéreis, né? Mulheres às vezes são estéreis, aí o médico fala mesmo, não tem jeito, não tem tratamento, estéril, não tem jeito. Aí pro médico não tem jeito. Aí Deus vai lá e abre a madre da pessoa. E eu já vi pessoas que receberam milagre não só uma vez, que os médicos tinham desenganado ali de ganhar filho, né? Não tem como. Já receberam... Oi? Oi, né? Que abriu a madre. Tá vendo? Tá vendo? O que vale é o que sai da boca de Deus, né? Então, irmãos, eu conheço pessoas também que receberam esse milagre não só uma vez, mas 2 vezes, para confundir os médicos. E mesmo assim, aconteceu igual a Neide falou, se afastou da presença do Senhor. Então, note que não são os milagres que vão ser ali a base da nossa fé. Os milagres são a evidência da nossa fé. Quando nós cremos, nós experimentamos milagres também. Sim, graças a Deus, né? E Deus faz isso mesmo. Deus abre madre mesmo. Então, o que acontece, irmãos? A Bíblia fala, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nos tempos de Jesus também. No tempo de Jesus, foram milagres ali que João falou, que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Então, eles viram ali milagres extraordinários também. E muitos deles também, irmãos, morreram na incredulidade também. Jesus falou assim, ó, geração má e incrédula. Geração adúltera, incrédula, né? Então muitos também não criam, mesmo vendo milagres. E Jesus também disse, vocês creem porque agora vocês viram? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, irmãos, quando nós vemos milagres, porque nós vemos milagres, é uma bênção, nossa fé está firmada. Mas quando nós não vemos também, nós cremos da mesma maneira, porque nós cremos na palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira nas nossas vidas, irmãos. Então, versículo 23, Pedro. Os judeus pediam sinais. Certa vez Jesus falou, vocês, uma geração má e incrédula, pede sinais? Nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, cabe ao Filho do Homem também passar 3 dias no seio da terra, debaixo da terra também. Ou seja, Jesus estava falando, o único sinal que eu vou dar para vocês, se vocês quiserem ter certeza que eu sou o Filho de Deus, vá lá para a palavra, olhe para as Escrituras. Tem muitas pessoas também que vão de um lado para o outro, irmãos, para verem sinais. Às vezes as pessoas lotam grandes templos ali só para verem sinais, mas não querem ir para cá, para as Escrituras. Não querem se firmar na palavra do Senhor. E aí a palavra de Deus fala que o anticristo, ele vai surgir nessa terra sobre a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira para os que perecem. Ou seja, o anticristo vai vir aí trazendo muitos sinais e milagres também, prodígios, só que são de mentiras. São enganos. Então as pessoas que só correm atrás de sinais correm o risco de serem enganadas, até mesmo pelo anticristo. E as pessoas, irmãos, que não precisam de ver sinais são as pessoas que estão aqui, ó, baseadas no que a palavra diz. Fatalmente vai experimentar milagre, irmãos. Vai ver milagre, vai experimentar milagre, fatalmente. Mas não é o que vai firmar a fé dela. O que vai firmar é a palavra do Senhor. Versículo 24, Pedro, para 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então é a pregação da cruz, com sinais ou sem sinais, é a pregação aqui do Evangelho, é que vai firmar e nos dar salvação. Vamos lá, continuar. Subtópico 2.
dar uma aceleradinha, né? Que nesse primeiro nós paramos um pouquinho, mas os outros vão ser mais rápidos. Subtópico 2. A palavra da cruz é a loucura da pregação, como já dizemos aqui. Em uma das cartas de Paulo, lemos, porque a palavra da cruz é loucura, 1 Coríntios 1,18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pela qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Então para eles era loucura, irmãos, para eles era uma vergonha. Não, esse aí que vocês chamam de Messias, esse aí é uma vergonha, foi crucificado ali, foi amaldiçoado. Então para eles continuava sendo loucura. Por isso que nós entendemos, irmãos, que o homem carnal não entende as coisas de Deus, somente o homem espiritual. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 2, versículo 14. Coloca aí, Pedro. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz aí, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não adianta, irmãos, querer explicar pela própria inteligência. Certa vez eu dei um exemplo aqui para os irmãos, eu estava assim numa dúvida grande sobre o dízimo, quando eu era novo convertido. E aí eu ficava querendo ouvir um falando uma coisa, ouvia outro falando uma coisa, procurava ali, é claro que ajuda, estudos ali, vídeos, procurava vídeos. Só que ali eu queria adaptar o meu entendimento para aquilo que eu queria. Eu pensava o seguinte, como tinha na mente, eu ouvia muito falar, pastor é ladrão, pastor só para aproveitar do povo. Eu tinha colocado isso na minha mente, né, quando eu não era convertido. E quando eu me converti, eu fiquei com essa dúvida. E aí eu ficava procurando resposta vindo através da boca do homem. Mas estava me confundindo cada vez mais. Eu falei, Senhor, sabe de uma coisa? Eu não quero mais ouvir o homem. Eu sei que o Senhor usa o homem também, mas eu não quero ouvir a resposta do homem. Eu quero ouvir uma resposta diretamente do Senhor. Eu quero fazer as coisas direito, né? Então o Senhor cria uma maneira, uma situação de me ensinar se o dízimo, se eu devo praticar o dízimo, ou se eu não devo, se era para o Antigo Testamento, se é para os dias de hoje. Cria uma situação, Senhor, para me ensinar sobre o dízimo. Olha só, irmãos, e aí eu fui para o meu trabalho. Quando eu fui para o meu trabalho, eu vi o motorista do caminhão e o encarregado falando sobre o quê? Sobre o dízimo. Aí eu falei, opa, eu creio que Deus já está querendo me ensinar aí, porque eu estava perguntando sobre essas coisas. E aí o motorista falou, nossa, depois que eu parei de dizimar, as coisas começaram a dar errado, meu caminhão capotou, começou a dar tudo errado. Aí o encarregado falou assim, o encarregado também era cristão, só que a religião, o cristianismo que ele cria ali era um negócio meio estranho. Ele me emprestou um livro uma vez que eu não consegui nem ler. Era uma coisa muito estranha, irmãos, eu me senti foi mal. Então, tudo que a gente crê, batismo, né, Santa Ceia, tudo ali, a graça sobre graça, era a doutrina que ele seguia ali, a doutrina falava que nada disso precisava para o dia de hoje, nada disso existia. Então era um negócio assim meio estranho, era uma graça barata, como diz aí. Podia viver de qualquer maneira, que no final tudo ia dar certo. Então era um negócio meio estranho. Então o motorista falou, depois que eu parei de dizimar, muitas coisas ruins começaram a acontecer e tudo. Aí ele falou assim, acho que é porque eu parei de dar o dízimo. O motorista falou, né? Aí meu encarregado falou assim, não, isso aí não tem nada a ver não é por causa disso não, isso não tem nada a ver. Aí o motorista falou assim, Amarildo, que o encarregado chama Amarildo, né? Aí o motorista falou assim, olha, isso aí é uma coisa espiritual. Isso é uma coisa espiritual, não adianta tentar explicar, isso é uma coisa espiritual. Aí, irmãos, aquilo ficou no meu coração. Eu falei, Senhor, isso é uma coisa espiritual. Não adianta eu querer explicação de um, de outro, porque o Senhor vai falar, o Espírito Santo vai testificar com o meu próprio Espírito o que é para fazer, porque isso é algo espiritual. E aí, irmãos, desse dia para cá eu me senti bem, me senti melhor, me senti à vontade e comecei a dizimar. E aí comecei a dizimar com alegria no coração, porque o Espírito testificou, meu filho, faça isso que é uma bênção do Senhor. E até hoje, para a glória de Deus, né, nós somos fiéis na obra do Senhor. Então as coisas espirituais se discernem espiritualmente também. Agora, uma coisa interessante, 2 Coríntios 4, versículo 4, vai dizer o seguinte, ó, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, né? O Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não creiam. Por isso que as pessoas procuram muitas vezes. Tá chegando o Natal aí, né? Aí tem um grupo de humor, ali que faz humor, e comediantes, um grupo de comediantes, todos os anos eles gostam de fazer, né? Uma gracinha ali com Deus, com Jesus, né?
Esse ano, irmão, já prepararam mais uma. Fizeram um desenho animado ali, vai lançar ainda, né? De que Jesus é um Jesus moderno, um Jesus que gosta de curtir a vida, um Jesus que tem vergonha de assumir que é o Messias, e um Jesus que vai até para aquelas casas, né, de adultos, que nós não vamos nem falar o nome, aquelas casas de adultos, né, de homens, onde homens gostam de ir, para fazer promiscuidade. Aí Jesus vai até para este lugar. Este grupo de humores, todos os anos eles gostam de fazer isso, irmãos. Só que, irmãos, Deus ele sabe muito bem se defender, né? Não precisa a gente ficar defendendo ele, porque Deus ele sabe como se defender. A Bíblia fala, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. O que nós temos que orar é para que essas pessoas se arrependam, para que tenham a revelação do Evangelho também. A Bíblia fala, né? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, para que o Evangelho venha resplandecer na vida deles também. Mas veja que é loucura, né? Eles acham loucura e eles fazem loucuras também com o nome de Deus quando não tem a revelação. Então vamos lá, subtópico 3. Para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostravam a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, e ao mesmo tempo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Agora isso é interessante, irmãos, eu até marquei aqui, ó. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. Então somente a palavra de Deus, a palavra da cruz, é que preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. Então, irmão, sabedoria humana pode até nos alegrar, nos emocionar, nos satisfazer por algum momento, mas não preenche o vazio da nossa alma. O homem ele foi criado para adorar. O homem ele sente a necessidade de adorar, até mesmo aqueles que não creem em Deus, sente a necessidade de adorar. Então, se o homem não adorar o Deus verdadeiro, ele vai desviar a sua adoração para outras coisas ou para outros deuses. Tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora o poder, tem gente que adora a fama, tem gente que adora um título, uma posição, tem gente que se adora. Então veja que o homem foi criado para adorar, essa necessidade sempre vai permanecer no homem. Agora nós que temos a revelação, nós adoramos o Deus único e verdadeiro, que é o nosso Deus, irmãos. Então esse vazio, ele sempre vai continuar no homem, se o homem não preencher esse vazio com a presença do Espírito Santo. E o que é que Jesus disse lá em Mateus 11, versículo 28 e 29? É famoso, né? Mateus 11, 28. Estou falando que minha esposa tá craque. Mateus 11, versículo 28. E aí eu vou falar o 29 também. Vamos citar de cabeça, né, irmãos? Que isso aí é mais fácil. Mateus 11, 28 vai dizer assim, ó: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí o versículo 29 vai dizer: E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas. Aí no 30 vai dizer, Mateus 11, versículo 28 e 29. Aí no 30 vai terminar, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus falou: vinde a mim, e aí vocês acharão descanso para as vossas almas. Só quem pode preencher o nosso vazio é Deus, irmãos. Vamos lá. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Vamos lá, tópico 2, vamos lá para o tópico 2. Expressões-chave na doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Há algumas expressões, né, no ministério de pregação do apóstolo Paulo. E as expressões são Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vamos ver as três rapidinho. Subtópico 1, Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é interessante dizer que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinópticos, aqueles que podem ler, né, simultaneamente, são parecidos, evangelhos parecidos. João já não é, né, considerado evangelhos sinópticos. Então diz aqui, além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo.
Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Então, o Evangelho de Cristo, né, se tornou um tema central ali do apóstolo Paulo. E por que é importante dizer o Evangelho de Cristo? Porque tem um evangelho aí que é falsificado, que não é o Evangelho de Cristo. É um evangelho que o próprio homem inventa. Distorce, acrescenta, tira coisas da Bíblia, coloca coisas da Bíblia, inventa coisas que a Bíblia não ensina. Então é importante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele se dedicou a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. E ele não se preocupou se com isso ele ia criar muitos inimigos, porque ele criou muitos inimigos com isso aí. Mas ele não se preocupou com isso, e ele não se preocupou também, irmãos, em distorcer a palavra para agradar o homem. Ele não se preocupou se ia agradar ou se ia desagradar. Ele se preocupou em pregar o verdadeiro evangelho genuíno. Olha o que ele diz aqui em Gálatas 9, versículo 10. Gálatas 1, nem tem Gálatas 9. É Gálatas 1, versículo 9 e versículo 10, irmãos. Olha só, foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, ó. Diz assim, ó: assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Então não pode anunciar outro evangelho, irmão. Se anunciar outro evangelho, é amaldiçoado. Tem muitos falsos profetas que estão aí amaldiçoados porque está pregando um outro evangelho. Agora olha só o que ele diz, versículo 10, o que ele diz no 10. Coloca aí, Pedro. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, ele diz o seguinte, ó: procuro eu agora agradar a homens ou a Deus? Se eu procurar agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Olha, irmãos, por isso que é um perigo, né? Da gente ficar com medo de pregar, a gente ficar com medo de falar a verdade. E não é só pregar, né, irmãos? É viver a verdade também. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, ele falou: eu esmurro meu corpo todos os dias e reduzo ele à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então não é só pregar, porque às vezes nós falamos muito, eu prego é a verdade, eu prego é a verdade, eu prego é a verdade. Eu quero ver se vive, né? Quero ver se a gente vive a verdade, porque pregar... Irmãos, e vamos ser sinceros, ninguém consegue viver a verdade perfeitamente. Quem conseguiu foi Jesus. Mas nós temos que procurar, né, irmãos? Procurar nos esforçar. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele não se preocupou em desagradar os homens, ele se preocupou foi desagradar a Deus. Muitas vezes, se a gente quiser agradar o homem, nós podemos estar desagradando a Deus, né, irmãos? Então, essa era a pregação de Paulo, o Evangelho de Cristo. Vamos lá, continuar aqui. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim e não por acaso identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador, irmãos. Então, Evangelho significa boas novas. Bem fácil de decorar, né? Boas novas, boas notícias. É uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia, antes de vir a boa notícia, veio uma má notícia, irmãos. Porque a má notícia era, ora, o salário do pecado é a morte. Vocês todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem não peque, não há quem pratique o mal, não há quem não pratique o mal. Essa era a má notícia. Mas a boa notícia foi, a má notícia é o salário do pecado é a morte, mas a boa notícia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A boa notícia é que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Jesus Cristo morreu para perdoar todos os nossos pecados e todos aqueles que creem nele têm a vida eterna. Essa é a boa notícia. Muitas vezes, antes de receber uma boa notícia, nós vamos receber uma má, né? Teve um dia que eu pensei, foi acontecendo uma coisa atrás da outra, qualquer dia eu vou dar esse testemunho aqui, irmãos, que precisa de um tempinho maior. Teve uma vez que estava acontecendo uma coisa ruim atrás da outra, irmãos. Eu pensei, meu Deus do céu, hoje parece que está dando tudo errado.
Mas logo depois, irmãos, veio tanta coisa boa que aconteceu depois. Então, muitas vezes, antes de melhorar, vai piorar. Muitas vezes, antes de receber uma notícia boa, vamos receber uma notícia ruim. Mas a Bíblia fala que o final das coisas é melhor do que o começo, irmãos. Glória a Deus. Outra coisa interessante aqui, ó. No finalzinho fala que é um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Irmãos, rapidinho aqui, ó. 3 aspectos da salvação. 3 aspectos da salvação. Outro dia a gente desenvolve mais. 3 aspectos aqui da salvação. A salvação, ela começa com a justificação. A justificação nos livra da culpa do pecado. A Bíblia fala, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Então, primeiro é a justificação. Ela nos livra da culpa do pecado. Deus nos declara inocente. Nós éramos culpados, Deus fala, esse é inocente, meu filho pagou a dívida dele. Então, nos livra da culpa do pecado. Aí vem o processo da santificação. A santificação nos livra do poder do pecado. A Bíblia fala, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ou seja, nós vamos aprendendo a dominar as nossas vontades pecaminosas, dominar as nossas paixões, dominar os nossos impulsos. Nós vamos, no lugar do pecado nos dominar, nós passamos a dominar o pecado. Não é ele que nos domina, nós que temos domínio sobre a carne, sobre ele, né? Então, a santificação nos livra do domínio, né? Do poder do pecado. E por fim, vai vir a glorificação. A glorificação vai nos livrar da presença do pecado. Ou seja, já não vai existir mais pecado. Enquanto nós estamos nessa terra, a Bíblia fala, né? Aquele que disser que não tem pecado, se faz de mentiroso. Então, enquanto nós estamos nessa terra, nós não estamos livres ainda da presença do pecado. É por isso que existe essa guerra da carne e do espírito da carne. Por isso que todos os dias a gente está lutando e muitas vezes nós erramos, nós pecamos. É porque nós não estamos livres ainda da presença. Mas na glorificação, nós vamos ficar livres da presença do pecado. Aí não vai existir mais pecado. Nem lágrima, nem dor, nem morte, nem nada de ruim não vai existir, irmãos. Então é por isso que vale a pena prosseguir até o fim, né? Em alguns processos da salvação são instantâneos. Outros são instantâneos e progressivos. Nós recebemos na mesma hora, mas aí nós vamos desenvolvendo, como a santificação. A santificação, ela é um desenvolvimento. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Nós dávamos o exemplo antigamente, só para lembrar os irmãos, do filtro de barro. O filtro de barro, a primeira vez que coloca a água sai com gosto de barro, não sai? A água sai com gosto de barro. Mas aí você vai colocando, né? Sai salobo ali, né? Aí você vai colocando, aí já vai perdendo o gosto de barro, vai colocando, vai perdendo o gosto. Quando vê que não, já nem sente mais gosto de barro nenhum. Ela sai bem limpinha, clarinha e sem gosto de barro nenhum, irmãos. É assim o processo da santificação também, né? A palavra de Deus é como se fosse a água que vai nos limpando. A primeira vez que nós tomamos dessa água, ainda sai muita sujeira, muito gosto de barro, muita coisa ruim, ainda vai sair, né? Mas à medida, irmãos, que nós vamos ali nos alimentando dessa água, ingerindo essa água vai nos limpando por dentro, vai nos limpando. Quando vê que não, aí nós perdemos esse gosto ruim que nós tínhamos no mundão, né? E nós nos tornamos novas criaturas para a glória e para a honra do Senhor. Então esse é o processo, né, que nós podemos aqui exemplificar também como o processo da santificação. Vamos lá, subtópico 2, Cristo crucificado. Em Gálatas, Paulo escreve, não foi diante, Gálatas 3:1, né? Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirma que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Deixa eu só ver se eu esqueci um negocinho aqui, irmãos. Ah tá, quando eu falei de boas notícias, boas novas, por que é importante pregar as boas notícias e as boas novas? Porque tem 2 doenças que está assolando, né, muitas vezes a mente, as emoções das pessoas. 2 doenças estão predominando no mundo: ansiedade e depressão. Ansiedade é excesso de futuro, a pessoa fica sempre preocupada com o futuro. E depressão é excesso de passado, a pessoa guardar marcas, dores, né, que entristece a alma da pessoa. Então por isso é importante a mensagem de boas novas para salvar essas vidas que estão aí ainda, irmãos. Então vamos lá. Deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Assim.
Vamos lá. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas, irmãos. Então, Jesus Cristo, o crucificado, essa é a mensagem. Como eu falei, é uma mensagem que vai vir sim acompanhada de quê? De renúncia, né? Nós vamos ensinar que é importante renunciar. Mas, irmão, sabe de uma coisa nessa vida? Quando nós abandonamos tudo por Cristo, nós achamos tudo em Cristo. Quando nós abandonamos tudo por Cristo, nós achamos tudo em Cristo. Jesus falou assim, ó, aquele que quiser achar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então nós abandonamos tudo por Cristo, mas achamos tudo em Cristo. Não nos falta nada. E às vezes as pessoas do mundo não entendem isso também. Ah, evangelho não pode fazer nada. Ah, crente não pode fazer nada. Ah, ser crente é muito chato, não pode fazer nada. Irmãos, crente pode fazer todas as coisas. Todos têm o direito de escolha, mas nem todas as coisas nos convêm, né? Apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então o crente é que tem a verdadeira liberdade, porque tem o poder de escolha, ele tem o poder para dominar os seus impulsos. Essa é a verdadeira liberdade. Porque se alguém perguntasse, pastor William, antes, né? Pastor William, por que você não para de beber? Eu ia falar, porque eu não consigo parar. Aí muitas vezes a pessoa fala, eu bebo porque eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Eu posso beber, eu bebo porque eu posso, eu sou livre. Mas na verdade, irmão, se eu quisesse parar de beber, eu não podia parar porque eu era viciado. Agora se alguém pergunta, pastor William, você pode beber cachaça? Eu vou falar, posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu não vou, porque nós temos direito de escolha. Temos ou não? Temos. Eu posso, mas eu não vou. Então hoje em dia a bebida não me domina mais, eu que tenho domínio sobre o vício, né? Então essa é ou não é a verdadeira liberdade? Aí no mundo a gente pensa, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar. Aí Jesus fala, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então não é livre, é escravo. Engraçado que a liberdade do mundo, irmãos, é escravidão. Mas a escravidão de Cristo é que é a verdadeira liberdade. A liberdade do mundo, na verdade, é escravidão. E a escravidão de Cristo, porque a Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo, é que nos traz a verdadeira liberdade. Glória a Deus, né, irmãos, por isso. Então vamos lá. Subtópico 3, Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Já falamos sobre isso, né? Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo o ressurreto. Isso é importante, né? Não é só falar da cruz, é falar da ressurreição. Jesus não está no túmulo. Jesus, ele está sentado à destra de Deus Pai, porque ele ressuscitou e subiu aos céus. Todos os túmulos de todos os cemitérios do mundo, vocês vão chegar lá e vai estar escrito: aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz fulano, aqui jaz ciclano, aqui jaz beltrano. Mas quando o irmão, né, se o irmão tiver oportunidade, eu tenho essa vontade de ir lá visitar aonde Jesus foi sepultado, segundo os estudiosos. Lá vai estar escrito assim, ó: ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Chega a arrepia só de pensar. Eu tenho uma vontade muito grande de ir para Israel. Eu peço a Deus que Deus crie a situação. Vamos lá, tópico 3, os efeitos da mensagem da cruz.
A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Então nós falamos aqui, irmãos, que os milagres não são a base da nossa fé, mas sim a evidência da nossa fé. A evidência da nossa fé. Deu para entender, né? Os milagres, eles acompanham. Os milagres, eles devem acompanhar a nossa vida cristã e a palavra de Deus, porque senão seria apenas filosofia humana, inteligência humana. Então os milagres estão aí, eles são reais e eles acompanham, sim, a nossa caminhada cristã. Mas a fé nós baseamos totalmente na palavra do Senhor. Subtópico 2, vamos lá. Porque às vezes, né, pode confundir. A pessoa, pastor, não crê em milagre. Não, pastor é contra o milagre. Irmãos, eu já experimentei muitos milagres e ainda experimento. Eu creio totalmente. Os dons espirituais são para os dias de hoje. Os milagres são para os dias de hoje também. Nós presenciamos e nós já testemunhamos vários milagres nas nossas vidas também. Nós cremos fielmente nos milagres. Subtópico 2. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus. Reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Ixi, eu li aqui sem vírgula, sem nada, né? Deixa eu ler de novo, peraí. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz estar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Então, irmãos, humildade, só para falar rapidamente aqui, humildade não é pensar menos em si, é pensar menos de si. Não é verdade? Não é pensar menos em si, é pensar menos de si. Não é que humildade, a gente tem que fingir que é um coitadinho, né? Não, eu sou um coitadinho porque eu sou humilde. Isso. Não, não é isso, irmãos. Isso vai acabar sendo uma falsa humildade, não é verdade? É pensar menos de si, né? Querer glória para nós mesmos, né? É pensar também no nosso próximo, é tipo colocar muitas vezes a causa do nosso próximo até na frente da nossa. É muitas vezes abrir mão até mesmo de um direito ali nosso por um bem maior. Às vezes abrir mão ali para evitar muitas coisas, por um bem maior, né? Manter uma humildade ali, porque às vezes você vê que uma coisa vai dar confusão, deixa para lá. Bateu na sua face, dá o outro lado. Fez você andar 1 milha, ande 2. Pediu sua capa, dá a túnica também. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de certas coisas. É certo, a palavra de Deus nos ensina que nós somos cidadãos dos céus e da terra. Nós temos a nossa cidadania também terrestre. Não é pecado exercer nossa cidadania, não. Mas muitas vezes, por causa da nossa sabedoria, que nós temos, sabedoria que vem do alto, nós vamos abrir mão de algumas coisas para evitar um mal maior e para um bem comum, um bem maior. Às vezes até para ganhar uma vida, nós vamos ter que relevar muitas coisas. Então isso é uma humildade, irmãos. Não é pensar muito de si, né? Porque a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Subtópico 3. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais e medos interiores. Então, irmãos, não é querer ser o super-homem, a Mulher Maravilha. Super-homem e Mulher Maravilha só existe no gibi, não é verdade, meus irmãos? Nós temos nossas fraquezas, nossas limitações, às vezes estamos tristes, às vezes estamos chateados, às vezes estamos emburrados, mas é reconhecer, né, que nós temos as nossas limitações. Agora o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios 12, versículo 10. Quando estou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que eu sou forte. Porque nas nossas fraquezas é que nós declaramos totalmente a nossa dependência do nosso Deus. É onde nós perdemos todas as nossas forças
e declaramos que somos dependentes de Deus, irmãos. Quebra todas as nossas resistências. Vamos lá. Por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos. Sabe que quando a Bíblia fala assim, ó, maldito o homem que confia no homem, a Bíblia não fala isso? Lá em Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem. Aí muitas vezes nós pensamos que está falando do outro homem, né? É claro que nós temos que ter cuidado em quem a gente confia mesmo. Isso é verdade também. Mas ali está falando, irmãos, é do próprio homem. Está falando o seguinte, ó, maldito o homem que confia nele mesmo. Está falando é isso, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia nele mesmo, que faz do seu braço a sua força. Não é verdade? Vai dizer isso. Então diz isso, ó. Por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo, depender do Espírito Santo. Né? O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifique a Deus. Tudo isso quem faz? É o Espírito de Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. E aí, né, tem um texto muito famoso também de Provérbios 3, versículos 5 e 6, que vai dizer o seguinte, né? Confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconhecer, né, que tudo vem dele. É igual quando eu fazia programação na rádio ou quando vou dar o estudo bíblico aqui, eu costumo sempre orar. Senhor, que o seu Espírito Santo venha me inspirar, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Sem ti, nós não podemos fazer nada. Se eu falar de mim aqui, irmãos, não vai sair nada de edificação, né? Mas eu peço para Deus, Deus me faça lembrar o que o Senhor já me ensinou, o que o Senhor me revelou, que o seu Espírito Santo venha me inspirar nessa noite. Às vezes nós estudamos aqui, né, a maioria da lição, tudo estudado, mas muitas vezes Deus me inspira na hora também para trazer coisas, me fazer lembrar coisas que são necessidades da igreja aqui no momento. E muitas vezes não são coisas programadas também. Vamos lá, conclusão. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Então essa mensagem, né, irmãos, graças a Deus, essa mensagem que nos transforma, e não é pela metade, nos transforma por inteiro, de dentro para fora. Então, irmãos, essa foi a lição. A próxima lição, número 6, é Paulo no poder do Espírito, e eu espero os irmãos na próxima lição, e também vamos orar, né, para que os irmãos possam estar aí voltando, os irmãos que frequentavam, possam estar voltando para o estudo, irmãos. Sempre temos que estar orando, porque realmente o estudo bíblico é uma luta, né? O inimigo não quer que as pessoas tenham a revelação da palavra. Vamos orar para que os irmãos possam se unir também cada vez mais no estudo.